E aí pessoal, tudo bem? Ainda a gente continua a falar sobre ah, o atentado ao Congresso Nacional e as instituições democráticas desse país que ultimamente está passando por muita dificuldade. Tem um vídeo de um militar que ouviu o pessoal que estava preso, que foi ao ato daquele domingo, onde teve muita depredação, teve muitas cenas assim de violência explícitas, de pessoas fazendo basicamente todo tipo de atrocidade. E a coisa ainda não terminou. O absurdo é que você pensa, por exemplo, que essas pessoas que apoiam esse governo, que ainda apoiam, né? Que na verdade a gente está numa democracia. A democracia é você basicamente ter opção de escolher qual candidato, qual profissional, qual político vai trabalhar para a gente ter um país melhor e mais justo, mais um país com menos desigualdade, vamos dizer assim. E essas pessoas teve o direito de votar no senhor Jair Messias Bolsonaro. E eu acho que em 4 anos já deu para a gente ver o governo desse senhor. Não teve muitas melhoras no país. E de qualquer modo, o que choca, como eu ia dizendo, é um lugar onde as pessoas são cristãs, se dizem cristãs, que de uma religiosidade, de uma coisa que você espera ser uma coisa boa, ser uma coisa que faça o bem, e a gente vê muita situação totalmente ao contrário e do que aconteceu. E isso choca as pessoas que têm um mínimo de bom senso, o mínimo de uma capacidade de raciocínio, de lógica do que seria um país que o presidente é um profissional, um servidor público que recebe com o nosso dinheiro, o dinheiro dos impostos, que não é uma coisa fácil, é bem tributado esse país, é bem carregado. E as pessoas ainda apoiam como realmente esse militar mostra nesse depoimento, que pegou o depoimento dessas pessoas, que realmente é um pensamento de seita, onde o senhor Jair Messias Bolsonaro, inclusive até no nome, no Messias, para acalentar esse povo de Deus, que o Brasil tem 30, 40% de pessoas que se dizem cristãs, que se dizem evangélicas no meio, e é um pouco discordante a coisa, porque é um governo, você não é como um time de futebol, não é como uma religião, não é como uma coisa que você escolhe, eu quero esse aqui. Para o bem e consenso geral das pessoas, a gente tem que ser crítico em relação a qualquer tipo de governo que entre, seja PT, seja PSDB, seja o PL, que ficou aí 4 anos com o senhor Jair Messias Bolsonaro, e teve algum efeito, teve alguma mudança para o bem do comum geral das pessoas? Não teve. Os fatos estão aí, embora hoje os fatos são bem questionados, existem canais, existem pessoas, existem muita gente fazendo um negacionismo da verdade. É muito complicado viver nesse momento. A verdade, a ciência, tudo que a gente vê aí que faz o mundo funcionar está muito defasada.
Ele fala que teve estupros até, inclusive, nesse acampamento, onde as pessoas basicamente não estão lá para protestar para comida, não estão protestando para aumento de salário, menos impostos, uma coisa assim. Não, eles querem um Estado totalitário chamado ditadura, um Estado onde, não sei, o país já passou por isso. Hoje a gente percebe que não foi bem, não foi um saldo bom para o país, embora, que nem eu falei, tem muita gente ainda apoiando isso. Dá uma olhada no vídeo aí, como é que tá o pessoal. Se você não deu o like, ainda não esqueça de dar o like. Eu tenho 3 gatos para criar e uma cachorra. Por favor, se você gostou do vídeo também, se não é inscrito no canal, inscreva aí, me ajuda, vamos compartilhar, vamos ver o vídeo agora. Eu tive várias vezes naquele acampamento, como eu já falei, né, eles realmente viviam uma bolha ali dentro, eles só consumiam informações e grupos e o que era falado naquele carro de som, eles não viam o que estava acontecendo fora daquilo ali, e assim, parecia uma seita. Tinha hora que eu conversava com alguns lá, parecia uma seita. E ali realmente foi o epicentro, né? Ali chegou o absurdo de eu receber um dia um líder chamado Renan Senna, fez um vídeo, né, botou nas redes sociais, acusando um outro líder de ter cometido estupro dentro do acampamento. Eu falei a respeito desse vídeo, mostrei inclusive esse vídeo na época em uma das reuniões que nós tivemos no Exército, né, para poder ver que nível que estava chegando a coisa, né? A gente já tinha informações de tráfico de droga, de ambulante, de prostituição, tinha já esse vídeo que apareceu de denúncia de estupro, e a gente ficava ali, a polícia militar, não foi uma ou duas vezes, eu botei 500 homens eu botei à disposição do Exército na Rainha da Paz. No dia 29/12, eu botei 553 homens à disposição do Exército para retirar aquele acampamento definitivamente. E a operação foi cancelada. A operação foi planejada na tarde do dia anterior, a tarde inteira. O Exército apresentou croquis, colocou transparências, disse o que ia fazer, como que ia atuar, qual que seria a atuação da Polícia Militar, qual que seria a atuação do DF Legal. Chegou na hora, nada aconteceu. Então, pessoal, vocês viram então o vídeo? É meio surreal a gente perceber que em 2023, com a tecnologia, com o futuro, e existe esse tipo de terraplanismo, de pessoas que parece que não querem pensar ou se pensam por, digamos assim, ideologias. Sim, por que não? Ideologias, as pessoas estão pensando diferente, mas ao mesmo tempo não conseguem conviver com isso. Com uma pessoa que é diferente, com uma pessoa que pensa o contrário, tá difícil, ou talvez sempre aconteceu isso daí, porque você percebe que são pessoas de idade um pouco mais avançada, mas também existe esse pessoal jovem aí que é influenciado por muito tipo de situação na internet. E o que o nosso país é? Um país que não é politizado de maneira nenhuma. A gente teve alguma coisa, alguma situação para ensinar, para tentar dar uma força para o povo pensar, mas muito difícil. O raciocínio crítico no brasileiro é muito fraco, é muito complicado. E até posso dizer que foi incentivado isso pelas políticas públicas de educação em vários governos, inclusive. Por isso que é importante você não vestir a camisa de um líder, de um governo, de um guru. Isso não funciona num país, isso não funciona principalmente num país complexo e grande como o nosso, cheio de pessoas diferentes, cheio de culturas diferentes, cheio de hábitos e coisas diferentes. A gente vai ter que ser um nível de conseguir
lidar e conviver com isso de um certo modo. Eu não sei se antes as pessoas costumam falar que não tinha isso. Pode até acontecer. A tecnologia, mais precisamente a internet, com as redes sociais, colocaram uma situação estranha, pelo menos sociologicamente falando, entre relações das pessoas. Você não sabe o que vai surgir dali. Eu lembro que no começo da internet, eu sou bem velhão, as pessoas falavam assim, pô, meu, vai ser legal você falar com um cara lá da Alemanha, o cara da Espanha, falando com o Brasil aqui, todo mundo se interagindo, todo mundo legal. E não foi bem isso que aconteceu. É praticamente uma coisa chamada algoritmo, que basicamente é uma coisa criada por uma coisa que não pensa, que não tem muita razão, é lógica pura talvez. O algoritmo, quanto mais você pede daquilo, seja lá o que for, ele joga para você e vai trazendo. Isso que tem aquele termo usado que se transforma o pessoal numa bolha. Você viu aí o militar falando que esse pessoal realmente ele vivia naquela bolha, naquela coisa fechada, naquela coisa mética entre eles, como se fosse um segredo de sociedade secreta, sabe, o fetiche pela aquela coisa da conspiração, teoria de conspiração, o que vai acontecer, o governo por trás do governo, mas ele não está governando porque o pessoal não deixa. De certo modo, sim, tem um pessoal no localzinho chamado Faria Limer, uma coisa assim, o pessoal da Bolsa de Valores, aquela galera que praticamente lucra sem gerar nada em volta. Por exemplo, você trabalha, vai lá, você colabora com alguma coisa, nem seja fazendo um carro, ou seja, atendendo uma pessoa em uma loja, você está colaborando com aquilo, você está dando uma troca. Esse tipo de pessoal que lucra com o dinheiro, que justamente está a taxa de juros do Brasil, que é absurda e impossível, assim. Ontem, eu não lembro quando, essa semana aqui, o Lula falou besteira e tal. O pessoal fala que ele não sabe o que está falando sobre taxa de juros. Ou seja, que um país em que a inflação é tal porcentagem e a taxa de juros lá em cima até hoje. Se você pega aí, pode dar uma Google, pode procurar na internet, rapidinho você percebe. Dispara, não faz sentido a taxa de juros estar desse jeito, mas espera aí. O cara falou lá, o presidente do PT, presidente da esquerda, falando isso aí, é um Zé Mané, um otário. Então, esses dias eu estou gravando o vídeo em março de 2023. Esses dias, quem falou que, eu não lembro bem as palavras dele, mas foi uma coisa assim, que é tipo um suicídio a taxa de juros do Brasil, é o Nobel de Economia. O cara não sabe nada também? Então, pessoal, é isso aí, vamos ver o que acontece. Por favor, dá um like no canal, se inscreva e estamos aí. Um abraço.